Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos falar do tecido epitelial. Neste caso vamos falar dos tipos de tecidos epiteliais. E para a aula de hoje vamos falar do tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular e tecido epitelial neuroepitelial. Vamos começar com o tecido epitelial de revestimento, que é o tecido que cobre todo o nosso corpo, incluindo também as superfícies do tubo digestivo, dos vasos sanguíneos, incluindo até os nossos órgãos, como o coração, os rins, os canais do sistema excretor. Então, esse é o tecido de revestimento, que é a primeira camada que nós encontramos nos órgãos, que nós encontramos no exterior do nosso corpo, bem como no tubo digestivo. Então, esses tecidos de revestimento, o tecido epitelial de revestimento apresenta vários formatos. Então, esses formatos são determinados de acordo com o número de camadas de células que apresentam. Podemos encontrar o epitélio simples quando apresenta uma camada de células. Como estão a ver aqui, são células que formam uma única camada. Vamos encontrar também o epitélio estratificado quando apresenta duas ou mais camadas, ou múltiplas camadas. Neste caso, vamos encontrar esta primeira camada de células e a segunda. Então, este é um exemplo de um epitélio estratificado. Ainda nos tecidos epiteliais de revestimento, podemos encontrar o epitélio pseudo-estratificado, que é a transição entre o epitélio simples e o epitélio estratificado. Como estão a ver aqui as células, elas dão a impressão de parecer uma única camada, enquanto que, na verdade, essas células não estão formando uma única camada. É como se fosse uma transição. Como estão a ver aqui neste exemplo, temos esta célula que não está muito ligada à base, assim como esta célula que não está muito ligada ao tubo. Okay? Então, isto vai fazer com que esta célula não esteja muito ligada ao tubo e esta não esteja muito ligada à base, dando a impressão de células que formam duas camadas nesta situação. Então, isso faz com que esta seja a transição entre um epitélio estratificado que tem duas camadas e um epitélio simples que só tem uma única camada. Agora, vamos falar do tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular é aquele que é responsável pela formação de glândulas, que são substâncias responsáveis pela produção de certas substâncias que são importantes no nosso organismo, como, por exemplo, o suor, o sebo, que nós podemos verificar na nossa pele, aquele nosso óleo que sai, né? O sebo. Quem produz são as glândulas sebáceas. Então, eles são formados por epitélio glandular. Temos as glândulas sudoríparas que produzem o suor. Então, temos também as hormonas, como por exemplo as hormonas sexuais, que são responsáveis pela regulação do ciclo menstrual, pela produção de espermatozoides. Temos as hormonas que são responsáveis pelo crescimento dos indivíduos. Então, esses são produzidos a partir de glândulas. Nas glândulas nós vamos encontrar três tipos, que são as glândulas exócrinas, que são aquelas que produzem substâncias que são depois excretadas ou retiradas do organismo. Ok? Como, por exemplo, o suor é produzido através de glândulas exócrinas, porque é uma substância produzida nas glândulas e retirada no organismo. Temos a saliva, é produzida através de glândulas exócrinas. Temos o suco gástrico, que é responsável pelas atividades no estômago, atividades de digestão dos alimentos. Temos também o leite, que é produzido a partir de glândulas mamárias. É por isso que antes de uma mulher ou um vertebrado dar parto ou ter um descendente biológico, chamamos de seios. E depois é que vamos chamar de mamas. Porque começa aí, depois de ter filho, ativa-se as glândulas mamárias. Então, para além de glândulas exócrinas, vamos encontrar glândulas endócrinas.
Então, temos aqui a hipófise, que é uma glândula que produz hormonas que estimulam o crescimento do organismo. Temos tiroide e paratiroide. A palavra para significa efeito contrário da tiroide. Então, o que a tiroide faz? O paratiroide vai fazer o contrário. Sim. Ok? Então, para além de glândulas... Senhor, sem disciplinado, pá. Yeah. Mas vou te editar, não vai sair no vídeo. Ok. Nas glândulas endócrinas, nós, além das que encontramos aqui no exemplo, a hipófise, tiroide e paratiroide, vamos encontrar também a testosterona, que é uma hormona produzida nos testículos, ok? Vamos encontrar o ovário. O ovário produz outras hormonas. Então, vamos no sistema excretor, vamos encontrar os suprarrenais, ok? Que vão produzir outras substâncias, outras hormonas que vão regular a atividade do sistema excretor. Neste caso, estamos a falar do sistema urinário. Então, existem glândulas que têm a dupla função: produzir substâncias para o exterior e produzir hormonas para o sistema circulatório. Então aí vamos encontrar essas glândulas chamadas de glândulas mistas, que são, por exemplo, pâncreas, que produzem substâncias para o sistema digestivo, assim como produzem substâncias que vão direto para o sistema circulatório. Então, podemos ver. Em relação às glândulas, aqui temos o desenho de uma glândula, um tecido epitelial glandular, que é uma glândula exócrina, e aqui um exemplo de uma glândula endócrina. Aqui na glândula exócrina vamos encontrar células do tecido epitelial organizadas desta forma, que permite a formação de um canal por onde vão ser depositados todas as substâncias excretadas, e depois vão ser extraídos para o exterior da glândula. Aqui na glândula endócrina vamos encontrar capilares que se ligam às células epiteliais, às células do tecido epitelial glandular. Então, as substâncias formadas ou produzidas aqui nas glândulas endócrinas vão direto para o sistema circulatório a partir dos capilares. Ok? Então aqui nós temos as células secretórias, são produzidas aqui as substâncias e vão entrar no capilar. Qual a diferença? Vamos ver aqui. Aqui nós não encontramos capilar, aqui nós encontramos capilar. Aqui nós encontramos uma camada só de células e outra interna. E aqui a organização desta camada vai criar um canal onde vão se depositar as substâncias formadas. Muito bem. Para além de tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular, que temos aqui, vamos encontrar o tecido epitelial neuroepitelial. Neste caso, vamos encontrar as células do neuroepitélio. O que é neuroepitélio, ou esse tecido? Qual é a sua função? É esta que tem a importância de permitir a captação das sensações do meio exterior para o meio interior. Para que as sensações possam chegar às células, aos neurônios, é preciso que essas sensações sejam capturadas a partir do tecido epitelial neuroepitelial. O que é que faz este tecido? Serve de sensor na captura dessas sensações. Sensação, por exemplo, de calor, sensação de dor, são sensações diferentes. Então, vai servir de sensor para capturar essas sensações e transmitir essas sensações ao neurônio, que está muito próximo do tecido epitelial, e passar essa informação até chegar ao cérebro. Então, esta é a aula sobre os tipos de tecido epitelial, neste caso sobre o tecido epitelial de revestimento, glandular e neuroepitelial. Espero que tenham gostado.
Peço para não se esquecer de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, colocar o like e compartilhar o vídeo com mais colegas que possam precisar desta informação. Até ao próximo vídeo.